Olá, boa noite. São 7 horas e 34 minutos em São José dos Campos. Bom dia para quem for assistir essa aula de manhã e boa tarde para quem for assistir essa aula no período da tarde. Eu sou o professor Alexandre Maza e hoje vamos para a nossa sexta aula de Educação, Sociedade, Cultura e Cidadania, uma disciplina muito importante para a formação intelectual e acadêmica de vocês, futuras pedagogas, futuros pedagogos, que vão aí adentrar no mundo profissional da educação. Sem mais tardar, vamos compartilhar a nossa tela, pois hoje vamos tratar de um tema muito importante que incide diretamente sobre as escolas, que é a questão da pluralidade religiosa presente em nosso país, presente no mundo inteiro, mas especialmente presente na multidimensionalidade, na multiculturalidade na nossa sociedade brasileira. Vamos lá então compartilhar a tela aqui, sem mais nem menos. Vamos lá, isso mesmo, compartilhar, perfeito. Espero que todo mundo esteja vendo aí. Deixa eu dar um finzinho nessa luzinha aqui. Pronto! Então, hoje nós estamos aqui, vou retornar aqui anterior. Hoje nós estamos na nossa sexta aula. Hoje é dia 8/4/2025, da nossa disciplina Educação, Sociedade, Cultura e Cidadania. Eu sou o professor Alexandre Maza e tenho o prazer de conversar com vocês, que a gente possa ter essa aprendizagem colaborativa acerca de um tema tão importante, tão fascinante, que é o mundo, né, da religião, o mundo da teologia. Então vamos lá, o próximo slide. Opa, tá aí slide. Deixa eu só. A internet às vezes não nos ajuda, mas a gente já vai já. Perfeito. Então a gente vai tratar hoje da pluralidade religiosa e da importância do tema. Bom, a gente já estudou sobre isso, mas é de cultura geral, que o Brasil possui um verdadeiro mosaico de religiões, de crenças, valores e culturas que, de uma maneira mais ou menos independente, exerce uma forte influência sobre nós, sobre cada indivíduo. Bom, a escola é um quadro representativo da sociedade, ela reproduz, né, de uma maneira às vezes até cruel e às vezes de uma maneira boa, né, tudo que está marcado no aspecto social e não pode deixar de fora a pluralidade religiosa. Cabe a nós, educadoras e educadores, estabelecer as bases do acolhimento e da tolerância. Nós, ao escolhermos a docência, devemos ter escolhido a tolerância e o acolhimento, sobretudo. Minha mãe dizia que a tolerância é muito pouco. A gente precisa aceitar, a gente precisa reconhecer, a gente precisa acolher. Mas ser tolerante já está satisfatório, né? Todavia, é preciso certa imparcialidade, não pode haver proselitismo. Nós já vamos entender o que é isso, né? Eu não posso demonstrar as minhas opiniões, os meus gostos, as minhas aptidões, as minhas vontades enquanto docente. É preciso muita imparcialidade e discernimento, muita lucidez, né? Para que os elementos da cultura religiosa não se sobreponham umas às outras, né? E que também ele não esteja extremamente previsto no currículo, é o que a gente vai tratar na nossa unidade de aprendizagem. Coloquei aí uma bandeirinha do Brasil estilizada com o mosaico das principais religiões, né? Aí, desde as religiões xamânicas, as religiões indígenas, o judaísmo, o cristianismo, as religiões orientais, né? E o budismo e o hinduísmo e assim por diante. Bom, a gente começa dizendo que a questão da crença religiosa ela está prevista como lei. Então, vamos ler diretamente que a questão é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei, a proteção aos locais de culto e sua liturgia nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, a presença de uma pessoa que represente a sua religião, a sua religiosidade, tanto nas questões, olha, nas entidades civis e militares de internação, nos hospitais, nas cadeias, nos recintos de ressocialização, é um direito que a pessoa tenha alguém de sua liturgia, do seu culto, né, presente para isso. É um direito constitucional inalienável e inviolável. Bom, a gente espera, e temos certeza disso, que no final dessa unidade de aprendizagem a gente possa ter adquirido os seguintes aprendizados de forma colaborativa.
Nós vamos procurar identificar a influência das religiões na formação dos valores éticos e humanistas nos diferentes grupos sociais. É inegável que a religião, que a religiosidade, ela tem uma grande influência nos nossos valores éticos, estéticos, humanos e na maneira como a gente trata a nossa formação. Nós vamos reconhecer o impacto da pluralidade religiosa no contexto brasileiro e mundial, especialmente no Brasil, marcado pelo sincretismo da pluralidade das religiões judaicos-cristãs, hindus, orientais, das religiões de matriz africana e assim por diante. E a gente vai descrever o papel do ensino aconfessional no contexto escolar. O que é ensino aconfessional? A gente já vai chegar a essa conclusão, tenho certeza que vocês, a maioria já sabe, e aqueles que não sabem já estão procurando entender, já estão buscando atendimento. Deixando claro para vocês que as escolas confessionais são aquelas escolas ligadas diretamente às questões religiosas. Por exemplo, escolas de matrizes evangélicas, escolas de matrizes católicas, elas são determinantes na questão confessional e as famílias colocam seus filhos nessas instituições de maneira livre, né? E uma vez colocado nessa instituição, as pessoas aceitam que a prática confessional dessa determinada religião, seja ela evangélica, seja ela católica, seja apregoada. Desconheço, eu sei que existem na nossa região, que não existem na nossa região, mas existem no Brasil, escolas de cunho religiões orientais, islâmicas. Eu não conheço até no presente momento escolas que tenham a questão confessional nos cultos afro-brasileiros. Bom, quais são os desafios envolvidos na pluralidade religiosa? O primeiro desafio que a gente trata é a solidariedade humana, de reconhecer o direito do outro a pensar diferente da gente, de famílias que têm outra maneira de abordar a vida, o sentimento, a cultura, né? E nessa unidade de aprendizagem, a gente vai aprender sobre a importância e os desafios envolvidos na pluralidade religiosa. Tudo o que acontece na sociedade vai bater na sala de aula. Então, a professora, o professor, a pedagogo, o pedagogo, tem que estar preparado para esse momento, né? Para reconhecer os impactos dessa pluralidade religiosa, né? E desse ensino interconfessional dentro do contexto escolar. Quando eu chamo então de interconfessional, é que dentro de uma sala de aula a gente tem crianças, jovens das mais diversas religiões e que precisam ser respeitados dentro de suas diferenças, dentro de sua pluralidade. Se queremos crescer como sociedade, se queremos ser uma sociedade que busca esclarecimento sobre sua história, identidade, né? A gente precisa investir muito na educação para que tenhamos uma vida mais tolerante e uma reação mais dialógica do que agressiva, do que violenta. Bom, a pluralidade religiosa é um fenômeno cultural, especialmente no Brasil. Países de países menores eles tendem a ter menos pluralidade religiosa. O Brasil tem uma grande pluralidade, marcada inicialmente por sua matriz indígena, né? Pela sua matriz africana, das pessoas que vieram para cá como escravizados, e depois toda a religiosidade judaico-cristã trazida pelos europeus, mais um caldo das migrações orientais e árabes e muçulmanas, islâmicas, né? E tudo isso cria um caldo diferente, uma pluralidade muito grande, e também das questões trazidas pelo espiritismo, pelo kardecismo e assim por diante. Então, a gente sabe que a pluralidade religiosa é um fenômeno cada vez mais presente na sociedade contemporânea. Era muito comum, 30, 40, 50 anos atrás, que nós dividíssemos em 4 matrizes básicas, seriam católicos, evangélicos, espíritas e pessoal das religiões africanas, né? Mas esse mundo cada vez mais interconectado, pessoas de diferentes crenças coexistem. Então a gente precisa ver como isso pode ajudar na aprendizagem. Ao longo do século, nós sabemos que as religiões exercem uma forte influência na vida das pessoas, moldam a sua perspectiva ética, moldam sua ação moral e moldam, sobretudo, a sua ação espiritual, né? Bom, diferentes de crenças e tradições, né? A gente tem aqui um judeu, né? Uma senhora do culto africano e um padre ali convivendo alegrinha com a gente ali. Mas é importante que a gente reconheça que existe grande diferença nas tradições religiosas, nos cultos, nos dogmas, né? Cada um tem sua própria visão de moralidade e de ética. A pluralidade religiosa não apenas amplia o espectro de valores éticos e humanistas,
mas também traz desafios e conflitos, pois diferentes grupos sociais podem ter perspectivas divergentes sobre questões fundamentais. Por exemplo, por que um padre não pode casar e um pastor evangélico pode? E assim por diante. Por que num culto de origem afro-brasileira tem tanta música, tanto tabaco, tanta alegria, e num culto de religião mais judaico-cristã é mais contido? São diferenças, né? Diferenças que devem ser contempladas e valorizadas. Bom, a formação dos valores éticos e humanistas em diferentes grupos sociais a partir da ética religiosa. Bom, no nosso país, já dizia Darcy Ribeiro, a pluralidade religiosa é particularmente marcante. Nós temos uma grande mistura de crenças e práticas religiosas que refletem a diversidade cultural do país. Inclusive, é muito comum no Brasil as pessoas frequentarem duas ou três instituições religiosas e até não se definir em nenhuma delas. É muito comum a questão do sincretismo religioso, que a pessoa ela participa de um culto religioso de matriz judaico-cristã de manhã e à noite vai num candomblé, numa umbanda. Isso é muito aceitado, muito aceito no Brasil. O Brasil é lar de diversas tradições religiosas, como o cristianismo, em suas diferentes vertentes, as religiões de matriz africana, o espiritismo, o islamismo, o judaísmo, entre outras. Aí eu coloquei amarelinho, grifado em vermelho e grifado amarelinho para vocês aí. Olha, essa diversidade religiosa desafia a noção de uma sociedade homogênea. Nós não temos uma sociedade homogênea, nós temos uma sociedade com uma grande desigualdade social e econômica, desigualdade social nas questões de saneamento básico e também uma pluralidade religiosa, maneiras diferentes de refletir sobre a nossa coexistência, né? Mas, de certo modo, por mais grave que seja a situação, o Brasil até que tem uma coexistência pacífica e um respeito às diferenças. A gente tem uma situação, às vezes, muito triste que tem ocorrido no Rio de Janeiro, que as próprias milícias ou pessoas ligadas ao narcotráfico, né, invadindo cultos de origem de matrizes africanas, destruindo, impedindo as pessoas de praticarem a sua liberdade de culto. Isso é muito triste. Mas, de modo geral, existe uma tolerância muito grande com a religião do outro, o que não acontece em grande parte do mundo, o que gera guerra, protestos, fome, morte. E o Brasil tem um pouco a ensinar para o mundo sobre isso. A gente precisa falar bem do nosso país também, né? Bom, e aí, quais são os dispositivos jurídicos que asseguram a liberdade de crença? Como eu falo em quase todas as aulas, a legislação precisa assegurar a aprendizagem, a legislação precisa existir para assegurar a cidadania, e não o cidadão servir a legislação, né? Bom, é importante salientar, então, que não há preceitos apenas religiosos e éticos que asseguram a adesão livre a uma fé, né? Existem dispositivos jurídicos que colaboram para que as pessoas tenham direito à fé. O primeiro deles é a Declaração dos Direitos Humanos, né? Que é de 1948, que afirma: toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, à pluralidade religiosa, consciência e religião. Isso em 48, a ONU já estabelecia isso na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948 parece muito novo, mas parece velho, mas é muito novo. Pouco tempo que as pessoas têm garantido por lei, né, salvaguardado a sua liberdade de crença, podendo inclusive mudar livremente religião ou crença, manifestar sua fé de forma isolada ou coletiva, em público ou particular. É um direito, né, que você possa manifestar a sua fé, que você possa defender a sua fé. Quais são as diretrizes legais que garantem a nossa liberdade de crença? Do Brasil, primeiro, a Constituição Federal, chamada também de Constituição Cidadã de 88, no seu artigo 5º, inciso 6º, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na formação da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O local de culto ele não é só sagrado na questão espiritual, ele também é sagrado na questão constitucional, né? Ele precisa ser protegido e garantido para que as pessoas tenham o seu direito à espiritualidade. É um direito, então, civil, salvaguardado na Constituição Federal. Olha lá, gente. E existe também o Programa Nacional dos Direitos Humanos, que garante, né, a diretriz 10, as garantias de igualdade na diversidade, no objetivo estratégico das diferenças crenças, né?
e trata basicamente da laicidade do Estado. Professor Alexandre, o que é laicidade? O que é um Estado laico? O que é uma escola laica? É uma escola que não faz proselitismo religioso, que ela não tem uma religião única, que ela garante a pluralidade, né? O Estado deve ser laico e não deve garantir que uma religião se sobreponha sobre a outra ou que seja mais importante que a outra. A laicidade do Estado, no entanto, garante que exista a pluralidade religiosa, sem que exista a determinação de que uma religião seja mais importante ou menos importante que os outros. Essa é uma pesquisa mais recente que eu encontrei, são dados do censo do G1, na verdade, mas muito parecido com os dados de 2010, mas são de 2020. Basicamente, nós temos a preponderância da religião católica no brasileiro de 50%. Lembrando que grande parte desse pessoal também frequenta outros cultos, como os cultos espíritas ou de matrizes afro-brasileiras, afrodescendentes. 50% da nossa população se declara católica, 31% evangélica, 10% se declara que não tem religião. É um número baixíssimo, porque nos países, especialmente os países com mais poder econômico, a quantidade de pessoas sem religião chega a 35%, 40%. 3% se declaram espíritas. É, as pessoas da Umbanda, Candomblé ou outras religiões afro-brasileiras, 2%. Eu, pessoalmente, acho que esse número é maior. As pessoas não se declaram, inclusive com medo do preconceito, com medo de alguma retaliação. Outra religião, 2%, ateu 1%. Olha que o nosso país é um país crente, judaica 0,3%, né? Essa é a base da religiosidade brasileira declarada. Mas nós sabemos que ela é muito mais fluida do que tem aqui. Bom, mas apesar de tudo isso, a gente tem um problema grave, não é uma coisa enorme, mas o Brasil já registrou, né, em 2023, que é o último dado, quase 4 mil violações do direito ao culto. De alguma forma, as pessoas foram impedidas de garantir o seu culto. E o estudo de 2024 diz que a intolerância religiosa no Brasil cresceu mais de 80%. Isso é muito grave. E, tristemente, a religião que registrou o maior número de violações foi a Umbanda, seguida pelo Candomblé, ambas religiões de matriz africana, né? Os principais estados com mais casos são São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, consecutivamente os estados que mais têm instituições de cultos de matrizes afrodescendentes, né? Algo que a gente precisa é, garantir que não aconteça. E qual é o local onde a gente pode aprender a tolerância e o respeito e entender que a pluralidade faz parte da situação humana? É na escola. A escola é local de debater, não é local de fazer proselitismo religioso, isto é, dizer que uma religião é melhor que a outra, mas é local de conhecer as diferentes matrizes religiosas para que elas possam ser respeitadas. Desde criança, eu entender que existe uma religiosidade diferente da minha, uma crença diferente da minha, e por isso eu aprendo desde muito cedo a respeitar, eu aprendo desde muito cedo a entender. Agora tem uma coisa curiosa também, que é um dado que eu levantei para vocês, que o Brasil é realmente um país marcado pela religiosidade. E como a escola reproduz tudo aquilo, como já dizia Pierre Bourdieu, a escola é uma grande reprodutora da sociedade. O Brasil tem mais templo do que hospitais e escolas juntos. Olha lá. Nós temos no Brasil hoje, né, em 2025, 579 mil templos religiosos, né? Ou seja, nós temos 286 templos para cada 100 mil habitantes. Mais escolas, nós temos 264 mil escolas, metade do que nós temos de templo. Então, nós temos 266 templos para cada 100 mil habitantes, mas temos 130 escolas, né? 264 mil, ou seja, 130 escolas para cada 100 mil habitantes. E hospitais e estabelecimentos de saúde, nós temos também metade do que nós temos nos templos religiosos. Nós temos 247 mil, ou seja, 122 estabelecimentos de saúde para cada 100 mil habitantes, que é uma média boa com relação ao internacional. Só precisa que o atendimento seja bom. Mas veja bem, nós temos mais templos religiosos que hospitais e escolas juntos. Então, é um povo que acredita na religiosidade, é uma questão social, sociológica a ser entendida sobre o Brasil. E aí eu trago dados de 2010, que se contrapõe àquele.
tem um aumento da religião católica, uma diminuição da evangélica, mas eu peço que vocês confiem mais no dado anterior, porque esses são dados de 2010, tá certo? Bom, passando aqui. Então, resumindo com vocês, a Constituição Federal garante a liberdade religiosa no inciso 6, no inciso 5 do inciso 6. Inciso 6 do artigo 5º. Esse inciso estabelece: a liberdade de consciência e de crença é inviolável. Isso, ela não é permitida que você mexa nela. É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. É garantida proteção aos locais de culto e suas liturgias, inclusive, se necessário, pela força policial. A Lei 11.635 de 2007 institui o dia 21 de janeiro como o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Olha, foi necessário criar um dia, né? E esse dia, então, 21 de janeiro, guarda aí quem quer comemorar, quem milita nessa causa, quem luta por isso, quem acredita na pluralidade. Dia 21 de janeiro é um dia para se tratar da intolerância religiosa. Geralmente, 99,9% dos casos no Brasil, no dia 21 de janeiro não se iniciou o ano letivo, nem na escola de ensino de educação básica, nem no ensino superior. Talvez seja por isso que essa data não seja comemorada, mas é interessante que mesmo tardiamente, vocês professores, pedagogos e pedagogas, lembrem-se dele logo no início do ano letivo, porque é algo realmente a se importar, porque é um país que dá tanto valor para a religiosidade, precisa que essa questão também seja valorizada na escola. E o projeto de lei 4.188 de 2020, ele busca garantias e direitos fundamentais ao livre acesso a crenças e cultos religiosos. É estranho que existam tantas leis, né, para dizer da mesma coisa, mas o Brasil tem essa situação. Isso acontece em outras situações também no Brasil. A Constituição deixa claro que o Brasil é um país laico, isto é, um país que garante que a pessoa tenha liberdade de culto. A Constituição protege as organizações religiosas. O ensino religioso deve ser parte integrante da formação básica do cidadão e da cidadã, embora exista um momento graves debates e não um atolado esse processo na Câmara dos Deputados e no Senado, algo que está parado lá. O ensino religioso, no entanto, ele é facultativo, quer dizer, uma família pode dizer: eu não quero que o meu filho tenha ensino religioso na escola, e ele deve respeitar a diversidade cultural e religiosa, porque é vedado qualquer tipo de proselitismo. Então, eu não posso ter uma aula de educação católica numa escola pública, eu não posso ter uma aula de educação evangélica, espírita, de matriz africana na escola pública. Eu tenho que ter uma aula que faça conhecer todos, mas eu não posso ter uma aula que diga que essa é melhor, que essa é pior, ou garantir um culto religioso dentro de uma escola. Isso eu estaria, ou estou, né, contrariando a norma constitucional. Bom, e aí, a gente vai para o papel do ensino interconfessional. Professor, então, o que é o ensino interconfessional? Bom, confessional é aquele ensino das escolas de base religiosa, por exemplo, as escolas salesianas, as escolas anglicanas, as escolas que têm a fonte religiosa explícita, e as famílias matriculam, por exemplo, escola cristã evangélica, escola cristã e assim por diante. São escolas que as famílias matriculam os seus filhos sabendo que as escolas farão, né, por determinação até familiar, proselitismo. Elas vão falar da religião, elas terão culto, elas terão orações, elas terão rezas, né, voltadas para a questão confessional. São escolas explicitamente confessionais. Novamente, estando como modelo as escolas de matrizes tocadas por freiras, tocadas por padres, tocadas por pastores e assim por diante. Mas as escolas públicas, elas precisam ser interconfessionais, isto é, elas precisam apenas ministrar conteúdos sobre os principais grupos religiosos, sem dizer em nenhum momento que uma é melhor, que outra é pior, e não deve ter noção de culto, apenas noção de conhecimento histórico das diferentes crenças, dos diferentes dogmas. Então, essa é a grande diferença entre o ensino confessional e o ensino interconfessional. Bom, e na BNCC, na Base Nacional Curricular? Embora o ensino religioso não esteja deslanchando nesse momento, quem é mais antiguinho como eu, que já passou dos 50, ninguém aí tem essa bagagem aí de vida, esse DNA avançado, nós tínhamos ensino religioso na escola, mas ele era sempre de base judaico-cristã e, de certa forma, menosprezava a pluralidade do Brasil. Por conta disso, né, a BNCC, que não aconteceu, quase nenhum estado pratica ou regulamentou
a questão do ensino religioso, inclusive no ensino médio. O que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, que você já conhece. Ela especifica que o ensino religioso deve promover o respeito e a diversidade religiosa, e com isso ela procura garantir que as pessoas aprendam a dialogar, né? E aí ela diz desenvolver competências para o diálogo entre religiões e o secularismo. O que é secularismo? Secularismo é um princípio político que separa a religião do Estado. O Estado não deve se envolver em religião, porque aí seria um Estado teológico, né? E das instituições governamentais. Então, o Estado ele precisa ser laico. Essa condição secular chama-se laicidade. A gente costuma dizer que existem pessoas do clero, pessoas da religião, e pessoas que não são do clero, mas que participam da vida religiosa de alguma forma, são pessoas seculares, né? Bom, a educação religiosa precisa criar competências e habilidades e contribuir para a construção de valores éticos e de cidadania. As religiões em si, elas dizem basicamente de valores, bons valores éticos e bons valores religiosos, independente entre si. Proporcionar conhecimento sobre as manifestações religiosas e conhecer os papéis culturais e estéticos das religiões, o tipo de culto, o tipo de música, de dança, de tudo isso que envolve essa questão, né? Bom, e aí trago esse banner aí, que liberdade religiosa, porque o mundo é plural, e a gente termina descrevendo o papel do ensino interconfessional, que é o ensino onde todas as religiões precisam ser conhecidas, debatidas, de forma neutra, de forma laica, né? Isso é fundamental para que a gente garanta a igualdade de consciência e a formação de crianças e jovens críticos e respeitosos, que possam ter segurança do seu credo, né, da sua prática da religião, mas respeitar, ter carinho pela religião do coleguinha, do colega, do jovem, né, respeitando essa diferença. Essa abordagem deve incentivar o diálogo, o respeito à diversidade na busca da tão sonhada, embora existam tantas leis, de uma sociedade mais justa e inclusa. Então, deixa eu fechar aqui um minutinho, perfeito. Bom, então hoje nós tivemos a nossa aula 6, a nossa última aula antes da avaliação, que trata da pluralidade religiosa em nosso país, tão presente, do sincretismo muito presente, da mistura entre crenças, dogmas que acontecem no Brasil, mas apesar desse aumento muito forte de ataques a outras religiões, especialmente as religiões de matriz afro-brasileiras, né? Nós temos um país que tem uma tolerância até que satisfatória pela religião do outro. Mas o estudo da religião, ele não pode então ter proselitismo, isto é, dizer que uma religião é melhor ou mais poderosa ou mais sagrada que a outra, e o estudo das religiões deve propiciar então o intercâmbio de culturas, a existência de diálogo e o respeito à tolerância e à solidariedade. Sou o professor Alexandre Maza, continuo à disposição de vocês nos diversos canais de comunicação que a universidade oferece. Desejo a todos uma ótima avaliação e continuo aqui para que vocês precisarem dessas questões educativas. Saúde e paz, fiquem com Deus e boa semana.